Eu quero ministrar ao seu coração aquilo que Deus já vem ministrando no meu coração desde ontem à noite, sobre como Ele está vendo a sua igreja. Não importa o que o homem diga, não importa o que os profissionais de púlpito digam, os que pseudos empresários gospel dizem, há uma falsa sensação de avivamento, há uma falsa sensação de bênção, porque as pessoas dizem que são abençoadas, não é mais pela comunhão com Deus que possam ter, é pelos êxitos que alcançam na sua oração, é pelo casamento, é por filho, é por carro, é por casa, é por trabalho, é por dinheiro. Essa é a referência. É a igreja cheia. Essa é a referência de que Deus está agindo. Quando, na verdade, as multidões já se reuniam no Primeiro Testamento, no Segundo Testamento, sem que Deus estivesse lá. Numa das maiores rebeliões da história da humanidade, no capítulo 11 de Gênesis, quando ali construía a Torre de Babel, estava todo mundo achando que estava indo bem. Todos pensavam num só pensamento, que estavam chegando mesmo lá onde Deus estava, para dividir o trono com Ele. Até que Deus derruba aquela torre que não foi construída em um dia, um mês. Não foi construída em um ano. Então não importa o que as pessoas queiram dizer ou afirmar no Evangelho, que tem na sua grande maioria vivido a deplorável situação nojenta desses mercadores que só pensam na grana. Todo obreiro é digno do seu salário. Sim, é parte da bondade de Deus, não por mérito nosso, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Mas a bênção de Deus na nossa vida, aqueles que têm uma escolha de Deus para ser um sacerdote, para ser um obreiro, o dinheiro que recebemos tem que ser canalizado para a obra. Ele tem que envolver, eu tenho que, como sacerdote, envolver a maior parte do que recebo como sacerdote para Deus. Porque o povo que oferta o ministério, ele oferta na intenção de que eu vou usar o dinheiro para a obra, que eu vou cuidar até da minha saúde mesmo, para que eu continue pregando o Evangelho que alguém está crendo, e por isso ele está abençoando a obra. É inadmissível imaginar que o dinheiro que é dado de dízimo e oferta é para enriquecer pastor, cantor e etc. Aí querem detonar, achando que quem é levantado por Deus para por causa da maioria. A maioria não é a voz de Deus. A maioria não pode parar a minoria quando a minoria é escolhida pelo Senhor. É só ler 2 Reis 6. O moço de Eliseu ficou apavorado quando viu a multidão que vinha contra o povo de Deus. E com certeza o homem com Eliseu era um alvo, porque era um profeta, tem que começar a matar ele. Ele olhou para o alto e disse: Deus, abre os olhos do moço. O que está sobre os escolhidos de Deus é invisível, mas acredite, é real. Você não está vendo segurança ao meu lado, é invisível. Os anjos que estão ao meu lado acampado e dizendo: manda bala, meu filho, manda bala, porque Deus é contigo e Ele te levantou para pregar a verdade. E esta é a hora. E eu tenho dito para algumas pessoas que Deus disse: chegou a hora. Deus não chega atrasado. E as pessoas querem me levar para o lado delas. Um quer dar conselho: ó, não vai por esse lado, meu irmão. Seja qualquer pastor que seja, qualquer que seja o nível que tenha alcançado, não se atreva a passar
no meu caminho, onde só Deus é que tem a direção. Eu não fui ordenado a pastor no mercado, nem em meio à multidão jogando óleo na minha cabeça, não. Eu não desejei tornar pastor porque eu tinha um câncer, ou porque eu estava quebrado, ou porque eu não tinha mais ideia, força para continuar. Nunca tive internado por doença. Não tenho médico que me controla com remédios. Foi porque Deus tinha um chamado para mim. E nem mesmo eu entendia aquele chamado de Deus aos 34 para 35 anos. A minha carne queria qualquer outra coisa, de menos ser pastor. E nós sabemos o que é luta. Por isso, alguém que tenta confrontar a verdade de Deus, principalmente na minha vida, é perda de tempo. Porque eu estou acostumado com guerra. Eu fui levantado para a guerra. Um homem levantado, uma mulher levantado para a guerra, o número dos exércitos inimigos não assusta. Aliás, o encoraja, o reanima e o faz acreditar que ele muito pode no Senhor. Por isso que o exército inimigo é tão grande. Deus só manda o exército inimigo grande contra os seus filhos porque ele confia nos seus filhos. Porque ele está neles. Porque se nós como filho confiamos nele, meu irmão, fica tranquilo. A peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Então nós estamos decididos a tudo, a pregar a verdade. Doa quem doer. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa se nós tivermos que cair no isolamento. Como assim, pastor? Pagar minha agenda de nome de pastor. Não tem mais amigo? Não quer ser meu amigo? Amém, aleluia. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Mas eu só quero pessoas ao meu lado que pensam como a Bíblia diz que devemos pensar. Não é como eu penso, como a Bíblia diz, mas na íntegra. Não é pegando versículos isolados e usar a graça como se de graça ela viesse para o mundo. Quando esquece que a graça é fruto do sangue. Meu ministério não é aptidão. O ministério que está sobre mim é uma unção de Deus e ela tem que ser cumprida. Se alguém é chamado para fazer papel de palhaço do auditório e alegrar os outros, amém. Se alguém é chamado para alegrar a plateia, responda diante de Deus. Se foi esse o seu chamado, aleluia. Mas o meu chamado não é esse. O meu chamado é levar a consciência a mim e a todos que me ouvem da verdade e da essência do Evangelho. Esse é o meu chamado. Doa quem doer. Quem gostar, amém. Quem não gostar, dois amém. Mas eu não vou me calar para agradar meia dúzia, para fazer agenda, para carregar um título que é justamente por ele que eu vou pagar um preço. Deus não me deu título. Deus não quer te dar título, nem trono, nem para ti, nem para mim. Mas responsabilidade. Evangelho não é isso que está quase por aí, não. Na quase totalidade. Com suas raríssimas exceções. Nessa bandalheira que está aí, não. Antigamente, alguém queria ser pastor. A pessoa não se preparava só na teologia, não. Ela olhava para dentro de si se ela tinha caráter suficiente para suportar as renúncias que deveria ter para ser um pregador do Evangelho. Hoje, os atores desempregados, bandido, pilantra, salafrário, estão abrindo igreja para ganhar dinheiro. Fica profetizando e canta e faz isso e pá, pá. Tudo pelo dinheiro. Eu queria ver. Graças a Deus que pela sua soberania nós estamos noutra geração. Porque se fosse na geração do passado, muita gente já tinha passado na espada, inclusive eu, se eu não tivesse tido juízo.
para mudar a minha vida. Inclusive eu tinha passado pela espada. Quem dera tivesse uma lei neste país para passar um pente fino nos bens dos pseudos líderes religiosos e dos cantores, para eles mostrarem de onde tiraram tanta fortuna, quando a igreja é sem fins lucrativos e o seu dinheiro que lá entra tinha que estar na obra social. É como se eu tivesse 1000 igrejas em São Paulo e arrecadasse muito dinheiro, e na hora de passar o pente fino na Receita Federal e visse que no mínimo 90% que passou pelas minhas 1000 igrejas, eu tenho comprovação que foi usado para obra missionária, para ação social, independente da religião das pessoas beneficiadas, e não na minha pessoa, da minha mulher ou dos meus filhos, se eu tivesse. Quem dera tivesse uma lei dessa. A maioria de à toa não estariam hoje dentro de uma igreja. Porque se não tem renda, como é que eles estariam lá dentro? Não, teriam que trabalhar, estudar, qualificar, para arrumar um emprego. No mínimo lavar a privada. Agora está fácil, pela ignorância do povo que não busca o Espírito Santo, estão sendo enganados aí, esse monte de paspalho estão enriquecendo. À custa de quem? À custa das pessoas que já não vão na igreja por causa de Jesus, mas por causa do que Jesus pode oferecer. Acham que é Jesus que estão dando? Satanás está enganando o povo, porque ele rouba de alguém para dar para alguém, porque para o inferno ele não leva. E Mateus é claro, 7,21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus. Então, em nome de Deus, há milagres e prodígios e maravilhas, em nome de Deus, sem que Deus esteja na pessoa. Mateus capítulo 7, 22 e 23, não fui eu que escrevi, está lá, dito por Jesus. Mas nenhum de nós podemos esquecer de Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher mais cedo ou mais tarde. E se não colher aqui, pode ter certeza. É porque o fogo do inferno para ele será maior. Mas na hora da morte, nem eu, nem o senhor, nem a senhora vamos escapar. Nós vamos ter que nos explicar. Então, repito, se as minhas mensagens agora vão me isolar no Brasil e no mundo, louvado seja Deus, porque eu não vou me dobrar diante de ameaças de pessoas inescrupulosas que querem fazer gracinha. Não permita, você que quer viver a verdade, que alguém manipule a sua mente. Leve o teu coração para o emocional, confira na palavra. Não deixe te mover por um versículo isolado, por um capítulo isolado, por um livro isolado da Bíblia. Estuda ela de trás para frente. O que não é necessariamente o melhor. O melhor é que você se humilhe e diz: Pai, me batiza com o teu Espírito, para que eu tenha sabedoria, discernimento, para que eu discirna o bem e o mal. Então, esse é o meu conselho para ti.